Nesta aula, vamos desvendar de forma teórica toda a sequência de Start. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pois é pessoal, fiz mais uma vez aqui aqueles desenhos meus, né, para tentar exemplificar e facilitar, né, aqui a sequência de Start. Tá? Então aqui pessoal, o que eu pus aqui? Eu coloquei aqui a tensão principal, né, que são os 19 volts, que está entrando aqui. Esses 19 volts, ele vai alimentar o PWM primário, né? Esse PWM primário vai criar algumas tensões primárias, né? Aqui eu exemplifiquei da forma mais padrão possível. Ele cria os 3.3 volts, ele também cria os 5 volts, né? Mas nem sempre é assim, tá? Às vezes ele vai criar uma tensão de 5 volts, uma outra tensão de 1 ponto alguma coisa. Depois essa tensão de 5 volts, até coloquei a seta aqui, ó. Essa tensão de 5 volts aqui, ó, ela que vai criar os 3.3 volts. Mas na sua cabeça, eu quero que você tenha em mente que geralmente é assim que funciona. Vai ter um PWM primário, onde vai criar algumas tensões primárias. E dessas tensões primárias tem que sair essas tensões aqui. Pelo menos a tensão de 5 volts e 3.3 volts tem que estar presente. Algumas placas, pessoal, vai ter tensão de 15 volts, por exemplo, 12 volts primárias. Tá? E isso a gente vai abordar assim que a gente começar a trabalhar com esquemas elétricos. A gente vai poder informar aí quais são exatamente as tensões primárias daquelas placas. A ideia dessa aula aqui é vocês terem uma visão geral, tá, de como que é o start de uma placa que deveria estar funcionando 100%, vamos dizer assim, tá? Então, esses 3.3 aqui, volts, que é criado pelo PWM primário, tá? Ele geralmente vai alimentar outros circuitos, tá? Não que outros circuitos já vão estar em pleno funcionamento, tá? Ele vai estar lá parado nesse outro circuito, alimentando ele, porém, claro que depende de outras tensões, depende de outros sinais para funcionar, tá? Mas ele vai fazer parte lá desses circuitos, ele vai estar lá paradinho esperando, tá? Ele vai alimentar a BIOS. Quando eu digo a BIOS, a gente tem que lembrar que existe dois tipos de BIOS numa placa-mãe, sendo a BIOS da Super I/O, que é o que a gente está falando aqui, e existe a BIOS da PCH. Tá? Essa BIOS da PCH, pessoal, ela pode, inclusive, deixa eu desenhar uma BIOS aqui. Essa BIOS aqui, ó, que está ligada à PCH, ela não necessariamente precisa ter os 3.3 volts nela aqui. Inclusive, em alguns casos, vocês vão verificar lá nessa BIOS e vocês vão ver 0 volts aqui. Aí vocês já vão começar a entrar em parafuso. Pô, mas a BIOS não tem os 3.3 volts. Eu aprendi que a BIOS deveria ter os 3.3 volts. Nossa, entrou alguma coisa no meu olho aqui. Mas não é bem assim, tá? Se essa BIOS for a BIOS da PCH, ela não tem que ter nada nesse momento aqui que a placa só está energizada. Seja ela com a bateria ou seja ela com a fonte. Neste momento aqui, essa BIOS da PCH, tanto faz. Tá bom? A gente tem que olhar a BIOS da Super I/O. Em alguns casos, é a mesma BIOS que faz as duas aqui, ó, que trabalha em conjunto. Em outros casos, a própria Super I/O tem uma BIOS interna, tá? Mas vamos fazer da forma mais padrão que tem, que é essa BIOS aqui, bem do ladinho da Super I/O, e essa BIOS aqui é a BIOS que está em contato, que está comunicando com a Super I/O, tá bom? A Super I/O vai ser alimentada com 3.3 volts, né? E aqui ela já vai liberar alguns sinais para a PCH, e a PCH também vai liberar alguns sinais para a Super I/O, ok? A Super I/O também já vai alimentar aqui o cristal, mandar alguns sinais para aquele cristal de 32K, né? E aqui já vai começar a trocar, né, informações com o cristal, tá bom? Então eles vão estar aqui já se comunicando, tá? E aí essa Super I/O vai mandar um sinal
geralmente não é uma regra de 3.3 volts para o botão de power, que é o botão que a gente vai pressionar para ligar. Por que eu falo que não é uma regra? Você vai ver muitos botões funcionando de formas diferentes, tá? Os botões de start mesmo, esses botões aqui. Talvez você vai ver botões aonde você tem aqui, ao invés de você ter 3.3, você tem 0 volts, e quando pressionado ele aparece 3.3 volts, tá? E aí esse Super I/O deles lá starta, tá? Você vai ver botões aonde ele tem 3.3 volts, quando você pressiona, esse é o mais padrão. Ele vai a 0 volts e aí starta essa plaquinha aqui, a Super I/O. Basicamente tudo se resume a Super I/O. O start da placa todo, se ela estiver alimentada, se tiver o PWM primário com todas as tensões, que a gente vai falar dessa tensão de 5 volts aqui também, se tiver tudo certinho e essa sua placa não estiver startando, né? Claro que tem algumas coisas para se verificar antes, mas grandes chances do defeito ser a Super I/O. Super I/O ela nada mais é do que o controlador de start mesmo da placa. É ela que faz a função de iniciar e começar a fazer essa placa trabalhar. Ok? Ela é o motor de arranque. Aqui. Bom, beleza. Vamos só falar aqui, continuando aqui, ó. Esse PWM primário ele vai criar também os 5 volts, e esses 5 volts também tem que estar presente para que essa placa funcione, tá? Porque às vezes a pessoa acha que só bastaria ter os 3.3 volts, mas não. Esses 5 volts aqui também, ele precisa estar presente na placa para que essa placa funcione, tá? Se você olhou lá, você tem os 3 volts, mas você não tem os 5 volts, tá? Já é um problema, tá bom? Aqui na ilustração eu coloquei esses 5 volts. Ele está aqui alimentando alguns LEDs, aguardando alguns sinais da Super I/O para poder esses LEDs acenderem. E ele também vai alimentar outros PWMs, assim como eu falei aqui dos 3.3 volts. Ele vai estar lá esperando para poder iniciar, tá bom? Para poder começar a fazer esses PWMs começar a funcionar, ok? Esses circuitos aí. Bom, vamos aqui para alguns problemas, né, que a gente pode ter no circuito de start. Será que eu consigo tirar todos esses caras aqui que eu escrevi? Vamos ver. Consigo. Beleza. O problema mais comum é você não ter 3 volts e 5 volts. Né? Se você não tiver 3 e 5 volts, ele não vai alimentar esse circuito aqui. Se ele não alimenta esse circuito, nada vai funcionar, né? Geralmente, quando isso acontece, dá uma olhada lá na tensão principal, veja se ela realmente está alimentando o PWM primário. Se ela estiver alimentando o PWM primário, se ele estiver também habilitando, lembrando que sempre tem que ter aqui uma habilitação, que a gente chama de enable, né? Tá habilitando, Rodrigo, tá tudo certo, cara, mas não gera os 3.3 e nem os 5 volts. Bom, nesse caso, pessoal, o problema pode ser o próprio PWM primário, tá? Mas é bom você vir e verificar se você não tem nenhum curto nessa linha de 3.3 volts. Lembrando que essa linha de 3.3 volts, pessoal, essa que starta aqui, a primeira, né, do PWM primário, a que nasce primeiro, ela também vem aqui, ó, e direto para a PCH, pessoal. Ela também alimenta alguns setores da PCH. Tá? Se essa PCH aqui, por exemplo, estiver em curto, não vai aparecer os 3.3 volts aqui. Infelizmente. Tá? Isso, infelizmente, acontece. Tá? Bom, então, vamos supor aqui que você não tem os 3.3 volts, mas está aparecendo 5 volts. Vamos supor, né? É só uma suposição. A primeira coisa que você vai fazer, você vai verificar nessa linha se não tem curto. Tá? Se essa linha não tiver curto, tá? O que você pode fazer é trocar o PWM primário, que pode ser que o PWM primário esteja com um defeito. Bom, Rodrigo, já troquei o PWM primário, já vi que aqui não tem curto, mas os 3.3 volts não aparecem. Tá? Aí, nesse caso, pessoal, se você tem o PWM primário, ok, você fez a troca dele, está funcionando, e você não tem ainda, aí a gente vai ter que olhar lá no circuitozinho. Lembra como é que é o circuito lá que eu expliquei? Ó? Ele é o PWM, aí depois do PWM ele tem os MOSFETs,
de entrada, desculpa, o MOSFET de alta, o MOSFET de baixa, belo desenho. Aí ele tem a bobina, né? E aí ele tem um capacitor eletrolítico aqui também. Então o que acontece? A gente vai ter que analisar esse circuito aqui, tá? Para a gente poder saber o porquê é que não está entrando os 3.3 volts, porque é que não está gerando os 3.3 volts, ok? Legal. Mas aqui nós estamos mais focados, pessoal, na parte do start da placa, tá? Então vamos citar mais exemplos de start da placa. Eu tenho os 3.3 volts, tá? Está sendo alimentado, porém a placa não starta, a placa não inicia, Rodrigo. Eu pressiono o botão, a placa não inicia. O ideal é você você verificar de trás para frente. O que você quer dizer com de trás para frente? Tá? Você vai verificar primeiro o seguinte, você vai direto no botão. Você vai brincar direto no botão de power e você vai pressionar ele e vai ver se ele está. Primeiro você vai ver se está recebendo alguma tensão no botão. Se estiver zerado aqui, já pode ser um problema, tá? Mas aí você vai pressionar o botão e vai ver. Se ele estiver zerado e aparecer alguma tensão nele, quer dizer que ele está funcionando. Mas se ele estiver zerado, você pressionou o botão e manteve zerado, significa que está faltando alguma tensão chegar aqui, né? Agora, está chegando a tensão, Rodrigo, mas eu pressiono e nada acontece, o botão está ruim. O botão está ruim. Você mesmo pode pegar essa tensão aqui, pode ser ela 19, alguns botões vai chegar a 19 volts, tá, pessoal? Vai chegar a 19 volts. Mas não que esses 19 volts vem da Super I/O, tá? 19 volts é porque passa por um outro circuito antes de chegar na Super I/O. Super I/O só trabalha com nível lógico alto, nível lógico baixo e geralmente só trabalha com 3.3 volts, 0 volts ou tensões ali próximas, 1 ponto alguma coisa. Apesar de que eu já vi Super I/O funcionando com 5 volts também, tá? Então, mas são tensões bem baixinhas, não chega a 19 volts a alimentar não. Nunca vi, pode ser que se criam aí, pode ser que já existem inclusive, mas eu particularmente nunca me deparei com uma Super I/O assim, tá? Então você vai verificar primeiro o botão. Verificou o botão está funcionando, tá? Vai verificar o cristal de 32K. Para você verificar um cristal de 32K, só se você tiver um frequencímetro ou um osciloscópio. Verifica para ver se você tem os sinais do cristal, tá bom? Se você não tiver o sinal do cristal, se você não tiver o frequencímetro ou o osciloscópio, já troque o cristal, tá bom? Uma outra coisa que às vezes a gente pega muito é placa que já foi mexida por outros técnicos e esse cristal está faltando na placa. Então verifica se esse cristal está presente realmente, ok? Bom, verifiquei lá, Rodrigo, o cristal está presente e sim, está comunicando, tá? Beleza. Ótimo, então, beleza. Então, se o cristal está bom, vamos para a BIOS, tá? A BIOS é um outro problema que você pode ter. BIOS se corrompe muito, né? Primeiro, você pode tentar resetar a BIOS, tá? Usando aqui o conector da bateria, né? Lembrando, pessoal, que essa bateria aqui, que tem a pilha, né? A pilha aqui, ela está aqui para alimentar a PCH, tá bom? Ela não está aqui para alimentar essa BIOS de start. Então, se você tiver um problema da placa sequer ligar, provavelmente nem é o caso dessa BIOS aqui, perdão. Nem é o caso de você mexer na PCH nessa bateria. Agora, se a placa está ligando, não está gerando imagem, aí sim você pode brincar e tentar resetar essa pilha. Remove a pilha, fecha um curto entre o polo positivo e o negativo, tá? Beleza, recoloca a pilha, tenha certeza que ela está com acima de 3 volts e aí tenta de novo, tá? Agora é o seguinte, isso é quando a PCH está frozen, que está congelada, tá bom? Se ela estiver congelada, você fazer nesse procedimento de remover a bateria, a pilha, fechar o curto e depois colocar a pilha de volta, ou se quer colocar a pilha de volta também, ele já vai startar se ela estiver congelada, tá? Agora, se estiver corrompida, por exemplo, se a BIOS estiver corrompida, pode ser que nem assim funcione, tá? Aí você tem que regravar a BIOS. Mas aqui, vamos voltar para essa BIOS aqui, tá? Se você está tentando ligar a placa e também não está funcionando,
você pode vir aqui e regravar essa BIOS. Você vai reprogramar ela, tá? Aí você vai reprogramar essa BIOS e vai ver se a placa volta a ligar, tá bom? Os LEDs, pessoal, também quem comunica com os LEDs é o Super I/O. É o Super I/O que manda os sinais para os LEDs, tá bom? Então, de repente, lá aqui, ó, logo na entrada do conector, se for aqueles HP, pode ser que ele tenha aqui um LED. E quando você pluga a fonte, esse LED aqui não acende, né? Aí você já pode ficar sabendo que tem alguma ligação com a Super I/O. Tá? A Super I/O não está mandando o sinal para poder fazer com que esse LED se acenda, ok? Bom, então aqui você vai reprogramar essa BIOS, a BIOS que está ligada à Super I/O, se caso essa placa não estiver morta, vamos dizer assim. Se ele pressiona o botão, nada acontece, tá? Alguns casos, pode até acontecer da placa estar ligando e desligando, ligando e desligando. Aquele loop pode ser também a BIOS aqui também, tá bom? Pode ser essa BIOS aqui também. Bom, beleza. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Opa, perdão, esse eu não queria ter apagado ele, não. Apagou, vai, tudo bem. Legal. Vamos ver o que mais que dá para se falar aqui desse circuito de start. Esse circuito de start, pessoal, de repente você vai ter um problema aqui na própria Super I/O. Ou seja, você regravou a BIOS, não funcionou, você mediu o cristal, tá tudo certo, tá passando lá os sinais, você testou o botão, você pressiona aqui, ele tá levando essa linha a zero. Quando você pressionar aqui, pessoal, e essa linha tiver a zero, ou melhor, quando você medir aqui, você ter 3.3 volts, significa que o sinal está saindo da Super I/O e está chegando até o botão. Você não precisa de ver se quando você pressiona, se aqui zera, não. Porque esse sinal, esse 3.3 volts, ele já está saindo da Super I/O, ok? Então ele já está indo para o botão. Significa que o caminho está passando. Não quer dizer se você pressionar o botão aqui que ele vai parar no meio do caminho zero e não vai mandar para a Super I/O, tá bom? Se o botão estiver funcionando, perfeito. Então aqui, ó, você pressionou o botão, não liga, você trocou o cristal, ou mediu o cristal, tá tudo certo, regravou BIOS, tá tudo certo. A hora de trocar a Super I/O, tá? Você vai fazer a troca da Super I/O. Rodrigo, fiz a troca da Super I/O, cara, e não deu certo. Lembrando que, como eu falei aqui no início, o PWM primário, ele pode gerar outras tensões primárias. Pode gerar um 12 volts primário, pode gerar um 15 volts primário, pode gerar, sei lá, 1.2 volts primário. Você vai ter que olhar primeiro, antes de você fazer a troca da Super I/O, porque de repente está faltando uma tensão primária, tá bom? Então é bom a gente ter essa noção. Mas eu verifiquei, está tudo presente, Rodrigo, e realmente eu não tenho, eu pressiono o botão e nada acontece com a Super I/O. Então aí sim você vai lá e vai fazer a troca dessa Super I/O. Tá? Grande chance que a placa vai voltar a ligar. Rodrigo, fiz tudo isso e a placa não voltou a ligar. O que falta? PCH. Aí se tudo isso, você fez tudo isso e infelizmente a placa não voltou a ligar, PCH está com problema. Não quer dizer, tem pessoas que acham que para PCH estar com problema, ela tem que esquentar. Vamos só deixar bem claro aqui. Uma controladora, ela pode parar de funcionar e entrar em curto. Ou seja, não quer dizer que para ela parar de funcionar, ela já tem que estar em curto, não. Ela pode simplesmente ter parado de funcionar. Ela pode ter parado de funcionar, né? Ela pode ter entrado em curto, ou ela pode estar com solda fria, né? Ou seja, as esferas que soldam ela, a PCH, a ponte norte, ponte sul, processador, pode não estar dando contato com a placa, tá bom? Então tudo isso faz com que ele pare de funcionar. Porque tem pessoas que falam assim, mas eu injetei a tensão lá nos 3.3 volts e nada esquentou. Não esquentou, a PCH não esquentou e não teve problema. Não, mas pode ser que a PCH esteja já falha. O problema é a PCH, ela está ruim. Ou ela está ruim ou ela não está dando contato com a placa-mãe, mas trincou a solda. Então se a PCH não está incomunicável, vamos dizer assim,
ou alguns setores dela está incomunicável aqui para poder fazer o start dessa placa, infelizmente não tem muito mais que pode se fazer, a não ser fazer a troca da PCH. Nesse caso, para fazer essa troca você precisa ter os equipamentos corretos, né? Tem que ter aquela máquina e tudo mais, fazer o rebalem, ou pode ser até o replace, porque tem que fazer a troca do chip, né? Ou se não, se você achar que não vale a pena, aí você pode sugerir a troca da placa-mãe para o cliente. Mas aqui a ideia toda é vocês terem uma noção de start da placa, como que a placa, quais são as tensões e para onde vão essas tensões de start, né? É o que eu citei o exemplo mais simples, que é o 3.35 volts, né? Que é o mais comum de todas as placas aí, né? Mas aqui você agora já sabe aonde verificar e o que verificar, tá bom? Placa não liga, começa pelo botão. No botão eu tenho tensão? Tenho tensão. Ótimo, pressiono o botão. Está funcionando? O botão está funcionando? A tensão que estava lá está zerando? Ou lá estava zero, quando eu pressionei deu uma tensão? Legal, então você sabe que o botão está funcionando. Verifiquei o cristal? Verifiquei o cristal, Rodrigo, o cristal está bom. Eu não tenho como verificar o cristal, vou trocar o cristal por outro 32K. Ótimo, troco o cristal, mesmo assim a placa não starta. Beleza. BIOS, vamos ver se o defeito não é BIOS, vamos resetar a BIOS, vamos reprogramar essa BIOS aqui. Não deu certo mesmo assim, paciência, vamos passar para o próximo passo. O próximo passo é verificar as tensões primárias, não pode esquecer, né? Todas as tensões estão presentes mesmo, as tensões primárias, olhando pelo esquema elétrico, saber se todas as tensões estão presentes. Ok, está tudo presente, Rodrigo, só me resta Super I/O. Vou trocar Super I/O, esse é o que está ao meu alcance. Troquei a Super I/O, a placa não ligou, PCH. Beleza? Bom, essa foi a aula de hoje. Depois eu vou mostrar essa aula final para vocês na prática, como é que a gente vai verificar cada um desses detalhes aí, ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, assinar, marcar o sininho, assinar também, se você quiser ser membro aqui do canal, tem como você ser membro aqui do canal também. Mas no caso ativa o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. Grande abraço e até a próxima aula.